pessoal. Sou Maria Fernanda Violatti, Head de Fundos Listados da XP na área de Research e dando sequência à nossa edição especial do Expert Talks aqui, diretamente da Expert. Hoje a gente vai bater um papo com Leandro Busquet, sócio e Head da área de Real Estate da Vinci Partners. Ao meu lado tem o Vinícius Duarte, Head da mesa de fundos na XP. Oi, pessoal. Olá, Fê, tudo bem? Pô, prazer estar aqui com o Leandro para bater esse papo. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Vai ser um bom papo aqui. Busquet, seja muito bem-vindo. Acho que o papo hoje vai ser bem legal. Antes até da gente entrar aqui nas estratégias e falar sobre real estate, sobre a sua trajetória aqui enquanto gestor, eu quero entender um pouco da sua história, da sua trajetória, né, profissional, um pouco do que você traçou e onde essa sua trajetória cruzou com a da Vinci e entender um pouquinho das estratégias da Vinci Partners, entender um pouco mais. Perfeito. A gente estava brincando aqui, né, que eu tenho que entregar a minha idade para contar um pouco da minha trajetória, mas, de alguma maneira, eu estou envolvido com o mercado imobiliário e mercado financeiro há uns quase 30 anos agora. Em 94, comecei no Banco BBM, montei a área imobiliária no Banco BBM, começou a investir no mercado e de lá para cá foi uma longa trajetória. Depois fui para o CR2, para ser sócio do CR2 da área imobiliária. Tive um tempo no Pactual, foi o único período que eu tive, vamos dizer, do outro lado da mesa como investment banker, não como investidor. Tive uma experiência que foi fascinante numa empresa, né? Foi o único período, acho, da minha carreira que eu trabalhei não numa instituição financeira ou numa gestora, que foi o período que eu tive na BR Malls, onde eu fui diretor financeiro e diretor de RI de 2006, desde a fundação da BR Malls, vamos dizer assim, até 2012, né? Que foi um período muito transformacional para o mercado de real estate no Brasil, né? Para o mercado de capitais no Brasil e para o mercado de shoppings também. Eu acho que a BR Malls abriu também caminhos para outras empresas que listaram logo em seguida. Então, foi um período muito rico e muito crescimento e tal. E aí, em 2012, quando eu decidi sair da BR Malls, eu recebi um convite. Na verdade, a gente enviou um e-mail para o staff da BR Malls numa sexta-feira, às 5h30 da tarde, comunicando a minha saída. Às 6 horas, eu estava recebendo um telefonema do Alessandro Horta, que é o CEO da Vinci, me convidando para me juntar à Vinci, né? A Vinci, naquele momento, já era muito forte nas verticais de private equity, de equities e multimercados, e tinha a intenção de diversificar nas outras verticais, né? E real estate era uma vertical que eles tinham interesse em desenvolver e me chamaram para tocar esse projeto dentro da Vinci, né? Então, em agosto de 2012, acabei de fazer 11 anos de Vinci esse mês. Descobri pelo LinkedIn, porque o pessoal ficava mandando parabéns, eu nem lembrava disso. Eu me juntei e comecei essa história na Vinci. Nossa intenção, né, inicial lá era fazer um negócio de private equity imobiliário, né, levantar um fundo de private equity imobiliário, e o destino acabou levando a gente a se especializar na gestão de fundos de renda listados. E a história chega até hoje, com mais de 6,5 bi de AUM, 7 fundos listados e tal. Mas eu acho que nesse meio do caminho a Vinci acabou crescendo muito, né? Não só na vertical de real estate, mas em outras verticais, e hoje é talvez uma das maiores gestoras independentes de investimentos alternativos do Brasil. Tem 65 bilhões de reais sob gestão e presença em todas as verticais, né? Private equity, infraestrutura, real estate, crédito privado, e também em fundos líquidos, né? Equities, multimercado, uma área grande que a gente chama de investment solutions, onde a gente tem carteiras, né, customizadas para clientes, né, tanto pessoas físicas como institucionais. A Vinci teve um passo importante em 2021, no começo de 2021, quando a gente listou a empresa na Nasdaq. Então, hoje, somos uma empresa listada na Nasdaq, o que foi muito positivo para nós, tanto do ponto de vista de governança, né, de institucionalização,
E, além disso, liberou capital para a gente fazer seed de novos produtos e também para crescimento inorgânico através da aquisição de outras gestoras, né? De lá para cá, a gente adicionou mais uma vertical com a aquisição da SPS no segmento de Special Situations. Então, hoje temos vamos dizer, a gama completa de produtos. E no imobiliário, como eu falei, né, a gente tinha iniciado em 2014 o nosso primeiro fundo, que foi um fundo de shopping, que era um fundo fechado, basicamente com capital de clientes e sócios da 20, onde a gente começou a comprar shoppings, o mercado de fundo imobiliário estava fechado naquele momento. E aí, em 2016, final de 16, início de 17, a gente viu o mercado reabrir e a gente preparou o fundo para fazer o IPO, e em final de 17 a gente fez o IPO do VISC, né, do hoje VISC, que foi o primeiro fundo de shopping grande a fazer IPO no mercado, né? E de lá para cá o fundo cresceu, hoje tem um portfólio de 20 shoppings e tal, é uma história bem bacana. A gente foi ampliando a família de fundos, né? Logística, escritórios, renda urbana, fundo de fundos, CRI, agro. Então, hoje tem uma família completa também no real estate. Até, você comentou aqui, antes até da gente passar para as próximas perguntas e próximos tópicos, você comentou de uma evolução muito grande até da gestora, né, da 20, enquanto produtos que ela trabalha. Eu queria entender um pouco, até da cabeça de vocês, né, sendo listada na Nasdaq, entre outros pontos que foram abordados, hoje atuando em diversas outras frentes, onde que a 20 quer chegar no futuro, né? O que ela quer, o que ela aspira enquanto acho que assim, nossos sonhos são muito grandes, né? Acho que o IPO foi uma alavanca importante para permitir que a gente alcance mais rapidamente esses sonhos, né? Eu acho que a gente tem potencial para multiplicar o nosso AUM algumas vezes, né? Então, a gente acabou de desenhar nosso plano de negócio aí, estamos falando de 150 bilhões de reais em 2028 de AUM. O fato de a gente ter um modelo de negócio que é quase que único, né? De ser tão diversificado, né? Com tantas áreas de negócio, acaba facilitando isso, né? Porque se um segmento não está crescendo por alguma razão, o outro estará. Então, a gente vai estar sempre capturando oportunidades de crescimento, né? Recentemente, a gente lançou um fundo, por exemplo, focado na questão de clima, né? Um fundo da área de infraestrutura, e a gente conseguiu fazer um primeiro closing do fundo com mais de R$1 bilhão, com investidores estrangeiros, principalmente organismos multilaterais, investindo no fundo, né? Os estrangeiros estavam muito fora do mercado brasileiro nos últimos 2 anos, e foi uma vitória grande para a gente. A gente conseguiu fazer 60% do primeiro closing do target de captação do fundo, que normalmente é raro para um fundo com esse perfil, né, mais private equity. Mas o que acontece é que tem muito interesse pelo tema, né, climate change, ESG, etc. E a gente conseguiu atrair esse capital. Então, ter um modelo de negócio assim diversificado acaba, como eu disse, permitindo que a gente cresça mais, né? Cresça mais rápido, né? Alcance esse crescimento mais rapidamente. Legal. Eu acho que além de ser resiliente, né, ter a prateleira, tem a questão também de ser listado, né? Traz muita governança para o processo, né? Então, sem dúvida. Acho que muitas gestoras, a indústria brasileira acho que está amadurecendo, né? E acho que vocês estão ali meio que a referência de amadurecimento para a indústria como um todo. E até um ponto, né, entrando nessa questão de amadurecimento da indústria, a nossa indústria, apesar de ter muitos anos, né, ela demorou um pouco para amadurecer, né? Então, cresceu ali em 2019, cresceu muito o patrimônio, né? Pô, teve várias captações ali. 2020 deu uma oscilada ali com a pandemia, e agora, de novo, a gente vê o mercado retomando, reaquecendo, né? Queria entender um pouquinho, assim, como que é a cabeça para vocês, né? A cabeça de vocês para esse cenário de mercado. Olhando ali, né, desse amadurecimento recente e daqui para frente, o que a gente tem de possibilidade para crescer.
Olha, assim, é inegável que o Brasil, a economia brasileira, ela é muito cíclica, né? E é inegável também que os ciclos da economia brasileira são muito influenciados pelo ciclo de juros, né? A gente tem um país que tem uma taxa de juros muito alta e com, vamos dizer, variações nos ciclos muito grandes, né? Com amplitude muito grande. No mercado de investimentos, especialmente em fundos imobiliários, né, de renda, essa correlação, esse impacto é ainda maior, né? E a gente já viu isso já algumas vezes, né? Quem tem um pouquinho mais de experiência e idade já passou por alguns desses ciclos, né? E a gente sabe mais ou menos como vai ser o comportamento, né? Se por um lado é ruim ter uma economia, um mercado que tem ciclos com amplitudes tão altas, tão grandes, por outro lado, você já sabe o que vai acontecer. E uma certeza que a gente tem é que, primeiro, estamos entrando num ciclo de queda de taxa de juros. Ele pode ser mais rápido, mais lento, mais amplo, um pouquinho menos profundo, mas ele vai acontecer. E a gente sabe que, quando isso acontece, a gente tem um impacto muito grande no nosso mercado, e com consequências aí em valorização dos ativos, em captação, em transações, né? Porque tudo é consequência da disponibilidade de capital. Nossa visão é que a gente está entrando nesse ciclo, né? Acho que claramente a gente, desde o começo do segundo trimestre desse ano, a gente começou a ver uma reprecificação, principalmente dos fundos imobiliários de tijolo, obviamente outros ativos da economia, mas falando especificamente do nosso mercado, a gente viu essa reprecificação começar, e agora a gente chega no ponto onde os fundos estão em deal zone, como a gente chama, né? Estão com o valor no secundário acima do valor patrimonial, alguns dos fundos, e voltando a captar. E esse é o melhor momento, né? O início de um ciclo de queda de juros é o melhor momento para o investidor entrar. Ele vai capturar todo esse upside. Então, a gente está muito animado, muito otimista com esse ciclo que vai entrar, que tem um impacto não só na precificação dos ativos, mas também nos fundamentos, né? Porque com taxa de juros mais baixa, o consumo aumenta, as pessoas vão comprar mais apartamento, as empresas vão investir mais, vão mudar de escritório, vão ocupar um novo escritório, vão ampliar seu galpão, etc. Então, para todos os segmentos, você tem dois efeitos, né? Você tem um efeito de reprecificação dos ativos e você tem um efeito de melhora do próprio fundamento do mercado, né? Com certeza, acho que são dois fatores, né, que ajudam. A própria comparativa ali da renda fixa, né, que caindo, né, beneficia o tijolo, e a própria questão da movimentação da economia, de possível reavaliação patrimonial. Até essa semana teve fundo shopping que teve reavaliação, acho que é um indicador, né, do que daqui para frente as coisas podem melhorar. E eu queria entender um pouquinho a cabeça de vocês, né? O que vocês veem para o setor de shopping, né? Para o segmento de shopping aqui no Brasil daqui para frente? A gente viu ali em 2019, era um setor extremamente querido, né? Todo mundo... Era o queridinho, né? Pagava também dividendos ali mais robustos. E o esquema do shopping, existe aquele aluguel do final do ano, que basicamente é um aluguel dobrado. Então, o investidor gostava e gosta, né? Porque tanto é que até agora, né, no ano de 2023, é o segmento dentro dos fundos de tijolos que basicamente mais se apreciou, né? Exatamente. Pelas mesmas razões que você acabou de escrever. E eu acho que a gente voltou assim... Em primeiro lugar, eu acho que o setor de shopping passou por um teste de fogo com a pandemia, como nenhum outro segmento do setor imobiliário. E passou com louvor. Você parar para pensar que a gente teve em 2020 vários meses com shoppings fechados, né? E um fundo como o VISC, por exemplo, conseguiu pagar de rendimento pelo menos CDI, é um feito, né? E de lá para cá, a gente, quando os efeitos principais da pandemia passou, a gente viu uma recuperação muito robusta e consistente dos resultados dos shoppings, né? Tanto de vendas de lojistas como de resultado de NOI do shopping, né? E esse movimento continua na margem, né? Porque você teve uma primeira onda que eu acho que teve uma
uma demanda reprimida, né, das pessoas. Isso se refletiu também em outros segmentos, eventos, serviços, isso aqui, né? As pessoas querem estar junto, querem conviver, querem consumir. Então, acho que teve um efeito pós-pandemia que gerou um impulso inicial, né, para a recuperação dos shoppings, mas agora a gente está entrando com outros efeitos que também são benéficos para o mercado de shopping, né? A gente está com inflação em queda, que libera a renda disponível, né, e, consequentemente, tem um impacto em consumo. Você tem juros em queda, que também tem um impacto em consumo. E você tem alguns programas do governo que pode não ter impacto direto, porque não são diretamente os consumidores de shopping, mas tem um impacto na economia, né? A gente vai ter esse ano, Bolsa Família rodando o ano inteiro, praticamente 50% ou 2 vezes mais do que rodou em 2022. Isso tem um impacto na economia. Aí você tem Desenrola, vários programas desse tipo que também liberam consumo. Que, como eu disse, eventualmente não são consumidores de shopping típicos, mas ele consome na lojinha do bairro e o dono da loja é o consumidor do shopping, né, que vendeu mais. Então, você roda a economia. Então, a gente está entrando nessa nova etapa. Então, esse fundamento dos shoppings continua, na nossa visão, muito forte. A gente até, conservadoramente, quando a gente projeta resultado de shopping crescendo igual a PIB. A gente sabe que tem uma elasticidade em relação ao PIB, que cresce mais do que PIB, porque consumo cresce mais do que PIB no Brasil e venda em shopping cresce mais do que venda de varejo no Brasil. Então, é de se esperar que esse resultado vai continuar positivo, né? E em relação à valorização dos ativos, né, acho que outro dia me fizeram essa pergunta. Não, tudo bem, mas o preço no secundário já está chegando no patrimonial, né? E aí, acabou o gás, não vai subir mais? A gente tem que lembrar que a gente está olhando para um patrimonial de dezembro do ano passado, né? Você acabou de citar o caso da XP, que a cota subiu 15% patrimonial. No caso do VISC, só para vocês terem uma ideia, o NOI previsto no laudo de avaliação para 2023, se a gente pegar o realizado até agora e colocar o orçamento até o final do ano, e o realizado até agora superou o orçamento, então estamos sendo conservadores, é um crescimento de 30% em relação ao que está previsto no laudo de avaliação. Então, se o avaliador mantiver a mesma taxa de desconto, que também deveria cair até, né, porque a taxa de juros caiu, né, você já deveria ter um impacto razoável no valor patrimonial. Então, você vai ter o patrimônio subindo também, né? Então, você vai abrir novo espaço para a valorização das cotas. E os rendimentos vão continuar subindo, né? Se no caso do VISC, em particular, além do bom desempenho operacional dos shoppings, a gente acabou de realizar uma venda relevante de ativos, né, dentro da nossa política de fazer uma gestão ativa e giro da carteira, que vai liberar mais de R$5 por cota de resultado de ganho de capital, né? Então, o rendimento do VISC vai aumentar nos próximos meses por conta disso, né? Fora o crescimento natural que já tem. Então, você já tem aí contratada, de novo, o setor de shopping já é hoje, e eu tenho certeza que no ano de 2024, do segmento de tijolo, vai ser o segmento que vai ter o melhor dividend yield da indústria, mesmo com as cotas valorizando no secundário. Então, nós vamos voltar. Acho que já estamos voltando a ser os queridinhos do mercado, e eu acho que essa tendência vai continuar aí para os próximos 2 anos. Você falou de um ponto super importante aqui, né? Estratégias associadas à gestão ativa. Então, ou seja, quando você toma ali a sua decisão, talvez de reciclagem de portfólio, de novos investimentos. E eu queria entender um pouco, quando vocês tomam essa decisão de uma venda de um ativo, quais são parâmetros, critérios importantes? Então, o que é analisado? Porque isso gera um valor para o cotista, principalmente quando você está ali usando essa estratégia. Comprei mais barato, gerei algum valor, ou, né, enfim, tem diversas estratégias e, claro, você contando aqui que você vai distribuir aproximadamente
R$ 5 por cota, né, um resultado expressivo. Então, a gente quer entender também o que está orientado, como que é essa tomada de decisão na hora da saída desse ativo, né? Então, quando vender um ativo, né, como que é feita essa tomada de decisão? Porque a gente vê tanto na hora que faz uma captação, na hora da alocação. Então, numa oferta, minimamente o gestor, ele explica um pouco do racional para a tomada de decisão da alocação. E quando ele resolve sair desse ativo, o que orienta? Sim, em primeiro lugar, eu acho que vender é tão importante quanto comprar. Vender bem é tão importante quanto comprar bem, né? E o bom gestor, ele faz as duas coisas. O gestor que só compra, na minha opinião, ele não está cumprindo o papel dele. Quando a gente vai vender um ativo, a gente olha para algumas coisas. A gente olha, primeiro, qual é a perspectiva de crescimento do resultado daquele shopping. Se ele já está num patamar mais maduro e comparativamente ao resto do portfólio ou oportunidades que a gente vê de aquisição, se o crescimento que ele tem para frente é maior ou menor. Então, essa é um dos quesitos. A gente olha qual é o cap rate que estamos oferecendo para comprar, obviamente, compara com os cap rates que a gente tem para comprar, né? Coisa básica, tem que comprar barato e vender caro, né? A gente olha qual foi o retorno que a gente teve naquele investimento, né? A gente faz a conta do momento que a gente comprou aquele shopping, o retorno, o rendimento que a gente teve e o preço de venda, qual é o IRR que eu estou tendo naquela venda. A gente compara com o nosso valor patrimonial, está marcado no laudo. Então, são uma série de vamos dizer, quesitos e métricas que a gente olha. Se olhar para essa transação especificamente que o VISC fez, a gente teve um retorno de CDI mais 8,5% ao ano. A gente vendeu a 17% acima do valor patrimonial, a um cap de 8,9%. E 2 dos 3 shoppings, nos nossos top 15 shoppings, são os shoppings com menor crescimento esse ano. Ou seja, são shoppings excelentes, dominantes, mas shoppings mais maduros. Né? Então, essa venda, né, em particular, ela gabaritou todos os quesitos da nossa visão, era meio no-brainer para a gente fazer. Pode até ter momentos que a gente seja forçado a fazer uma venda que não gabarite todos os quesitos, porque uma questão de caixa que o fundo precisa e tal. Eu acho que faz parte da gestão também. Mas a gente se antecipar para não estar premido por fazer uma venda por questão de caixa, eu acho que a gente sempre vai conseguir fazer excelente negócio, né? Vai poder escolher que ativo de vender, que momento vender, para poder fazer o melhor retorno para o investidor. Muito bom. Legal. Um dos pontos que o investidor bate muito, né, a gente reforça esse ponto, é a questão da localização dos ativos, né? Na parte imobiliária, a localização é quase que a chave ali para fazer bons negócios. Sem dúvida. Queria entender um pouquinho como que vocês olham, né, cada região. Se você olha ali a questão do consumo na região, de quando o PIB voltar, se essa região volta mais rápido, não volta, para fazer uma compra. Então, vou comprar um shopping aqui, o que eu olho, né, na hora de analisar essa compra? No caso de uma aquisição de um shopping, essa análise é um pouco mais fácil do que na decisão, por exemplo, de desenvolver um novo shopping. Né? Essa análise que você descreveu é muito mais profunda quando você está tomando a decisão de construir um shopping novo. Né? Porque aí realmente você tem que... você não tem o histórico de vendas do ativo, você tem que estimar qual vai ser a venda do ativo para você conseguir estimar qual vai ser o resultado que aquele shopping vai te dar. Né? Então, a gente tem a vida um pouco facilitada. Obviamente, a gente vai olhar também a situação geográfica do ponto de vista da lógica do nosso portfólio. A gente sempre olha. O VISC, desde o início, ele se propôs a ser um fundo que privilegiasse a diversificação do portfólio. O VISC é hoje o fundo de shopping mais diversificado da indústria. São 20 shoppings, tem 10 administradores diferentes, estamos em todas as regiões do país. E, por exemplo, o fundo está em oferta agora e o uso proceeds é para comprar 3 ativos.
2 desses ativos estão em capitais onde a gente não tinha presença. Então, isso tem um valor para a gente, dada a estratégia do fundo de diversificação. Uma delas é Brasília, que é uma capital super difícil de você conseguir comprar um shopping, entrar. Brasília hoje, plano piloto, é a maior renda per capita do Brasil. Então, e o shopping que a gente está comprando é super bem localizado, no eixo monumental. Natal é o outro caso, que é também uma capital do Nordeste onde a gente ainda não tinha presença. Então, essa lógica de posicionamento geográfico, a gente olha, e obviamente a gente olha o desempenho do shopping, né? A concorrência, se tem alguma concorrência por chegar, né? Porque o shopping, de certa forma, ele é um monopolista dentro da sua área de influência, né? Então, se não tiver um novo shopping sendo construído, você tem uma posição muito privilegiada em relação àquele bolsão de consumo. Então, você tem que olhar isso, né? A gente olha, quando a gente está comprando, o desempenho do próprio shopping, já é informação suficiente para a gente, né? Mas a gente olha a concorrência, a gente olha se tem algum shopping sendo construído, ou se a gente sabe que tem um plano de alguém construir um shopping numa região de influência que possa afetar o desempenho do shopping no futuro. Agora, pensando um pouco no âmbito da gestão, então, assim, enquanto gestor, quais são seus maiores desafios para fazer essas alocações de maneira mais assertiva e até mesmo na classe dos shoppings especificamente? O que você encontra, talvez, de maiores entraves hoje que desafiem o seu trabalho ou que talvez possam até ser evoluídos, seja alguma questão relacionada até com parte de regulatória ou, enfim, né, algo que você entende aqui que poderia ter uma evolução? Fernando, eu diria que assim, o maior desafio de um gestor de fundo de Estado para varejo de renda é que você necessariamente é obrigado a fazer movimentos de investimento procíclicos. Porque você tem dinheiro para captar quando o mercado está aquecido. E quando o mercado está aquecido, está todo mundo captando, todo mundo disputando ativo. Então, meu sonho de consumo, é o que eu fico sem dormir para pensar, é como viabilizar ter capital quando ninguém tem capital, quando o mercado não está captando. A gente até tentou, né, com alguma criatividade, acho que a gente foi o primeiro gestor a fazer transação que envolvia pagamento do ativo com cotas do próprio fundo. Então, a gente fez isso em 2021 com a Ancar, uma transação grande, em que a Ivanhoe, Ancar, né, que é o parceiro investidor deles, ficou cotista do fundo, se tornou cotista do fundo, recebeu um pedaço de pagamento em cotas, porque era um momento em que a gente não conseguia captar, mas a gente tinha uma boa oportunidade de aquisição de ativo. Então, eu diria que o principal, vamos dizer, sonho de consumo para um gestor como nós é viabilizar capital nos momentos onde está bom de comprar e está mais difícil de captar, consequentemente. Eu acho que esse é o grande dilema. E, obviamente, tem os dilemas da gestora como um todo de crescer e formar o time, ter todo mundo o tempo todo desafiado, ao mesmo tempo aprendendo, crescendo, tendo oportunidades. Eu acho que isso a gente conseguiu fazer muito bem até agora na 20, né? Eu acho que é uma característica nossa. Você comentou, né, que a indústria de fundo imobiliário é muito longa, mas a indústria de gestão ativa de fundo imobiliário é relativamente curta, né? Nós estamos tem lá 5 anos, né? Então é difícil você ter gestores ou equipes de gestão que estão trabalhando juntos há muito tempo, né? E a gente tem esse privilégio, né? A gente o time mais sênior da 20 está há 10 anos trabalhando junto. É difícil você encontrar uma gestora com um time que permaneceu trabalhando junto, né? Porque no meio do caminho ainda teve times sendo desmontados, gestoras sendo compradas e tal. É raro isso, né? E eu acho que isso tem um valor enorme para o investidor, porque isso dá uma segurança grande, né? É um time que é experiente, que
viveu alguns desses ciclos, né, bons e ruins. E eu acho que isso dá uma segurança grande para o investidor. A gente, no caso da Vita, tem o privilégio de ter um time bastante longevo. E eu acho que o meu papel como museu head da área é ter certeza que esse time vai continuar trabalhando junto, feliz, produzindo e engajado. Acho que esse eu diria que é a minha principal tarefa. Legal. E participar, obviamente, de podcasts como esse. E um ponto legal que você comentou, né, foi o deal com a Ancar. Assim, o nosso mercado, né, ele o investidor pessoa física é o price maker, né? Sim. É diferente do mercado de ações. Sim. E o institucional ainda é um investidor que é pouco relevante ainda, né? Tem pouca exposição. Acho que é interessante o caso que você comentou aqui de ter feito uma transação e ter um cotista, né, institucional. Queria entender um pouco da cabeça de vocês, como que você vê essa evolução ao longo do tempo, né? Se a expectativa é que a balança se equilibre e tenha mais institucionais no nosso mercado provendo liquidez, ou se é um mercado que lá na frente vai ser mais pessoa física mesmo, por conta da isenção aqui de imposto, né? Eu não sei se a balança vai chegar a se equilibrar algum dia, mas a gente vê num processo contínuo o aumento do interesse de investidores institucionais por esse mercado, né? Os fundos de pensão, por exemplo, essa classe de ativo na minha opinião, uma alocação perfeita, super adequada para o ALM dos fundos de pensão, né? E aí a gente já está vendo esse movimento, né? Os grandes fundos de pensão já fazendo posições, já fazendo alocações em ofertas, tendo posição nos fundos mais líquidos. Eu acho que é por aí que eles vão começar. O que a gente ainda não tem, e que talvez demore um pouco mais, investidores de equities, comprando fundo imobiliário, seja locais, sejam offshore, o que também não faz sentido que não ocorra no futuro, né? Acho que tem uma questão de liquidez, obviamente. A gente tem um mercado que ainda é muito fragmentado, né, em termos de número de fundos e de gestoras. Eu acredito que tem espaço para consolidar esse mercado nos próximos anos. E você tem os fundos que são líderes, né, nos segmentos crescendo cada vez mais, né? E aí você vai ganhando massa crítica, aumentando liquidez, e aí você consegue atrair investidores institucionais. Mas eu acredito que o reino continuará sendo dos investidores de pessoas físicas. Legal. É uma excelente forma de democratizar, né? Imagina o investidor pessoa física ter acesso a shopping no país inteiro. Não, é um negócio muito poderoso você poder contar com um número tão grande de investidores, né? Acho que é um privilégio para nós, né, poder ter. Tem suas, né, idiosincrasias, né, mas faz parte. O ideal é que a gente tivesse um pouco mais de institucional para equilibrar, até mesmo para diminuir essa característica procíclica dos fundos imobiliários, né? Porque o institucional tem um bolso mais paciente, que não depende do rendimento, que pode fazer apostas quando o mercado está em baixa, né? Então, eu acho que esse equilíbrio vai acontecer, mas a predominância do varejo vai continuar forte. Acho que no passado, voltando até aqui um pouco no âmbito do investidor pessoa física, quer seu dividendo mensal, quer ali seu rendimento caindo. Enfim, no passado a gente teve uma discussão muito grande, né? A gente comentou durante a pandemia, talvez o setor que teve maior resiliência foi realmente o setor de logística, eu diria, ali, enquanto talvez os fundos de shoppings, né, ficaram fechados, tiveram um impacto significativo, diversos desses fundos até pararam de distribuir dividendos, enfim. E aí, minha pergunta durante um certo momento, muitas pessoas falavam, poxa, agora a bola da vez, então, é o e-commerce, os fundos de logística que realmente são fundos que podem aqui ter uma performance mais significativa, pensando principalmente nesses dividendos mensais. Você comentou logo no início que nada disso, os fundos de shopping já estão voltando a ser os queridinhos. Os fundos de logística, eles tiveram, durante a pandemia, não é que eles
tipo, foram resilientes, né? Eles cresceram. Eles tiveram um protagonismo ali. Foram anos excelentes para os fundos de logística. Continuam, acho que você teve um crescimento muito acelerado durante a pandemia, mas continua sendo um mercado que está performando super bem, né? Os níveis de vacância e de aluguéis nos galpões, nos principais mercados, são níveis super saudáveis. Sim. Então, assim, eu acho que os shoppings estão performando melhor, mas os fundos de logística também estão performando muito bem. E na verdade aqui nem é criar um fla-flu não, tá? Essa não é a intenção não, até porque a casa tem os dois, exatamente. Né? A intenção nem é essa, a intenção é muito mais... E o mercado tem os dois. Claro, eles fazem parte, né? Faz sentido para o investidor ter uma carteira diversificada, né? Até para justamente... Com certeza. Né? Exato, e aí a intenção aqui era até entender um pouco... então, naquele momento, o e-commerce era, teoricamente, o que assombraria os shoppings. E agora, a gente está falando talvez aqui até de uma perspectiva de um setor específico que é o varejo. Né? Assim, a gente está vendo diversas varejistas sofrerem. E como que está a sua visão em relação ao posicionamento dos shoppings perante talvez esse cenário que o varejo está um pouco mais fragilizado? Eu acho que a resposta para as duas, vamos dizer, ameaças é a mesma. Né? A grande verdade é que os shoppings já não são mais exclusivamente um lugar onde as pessoas vão para comprar há muitos anos. Principalmente no Brasil, né? E esse é um processo que vem acontecendo há muitos anos, né? E o e-commerce é uma ameaça para o varejo físico já há muitos anos. A pandemia acelerou, mas é um processo que a gente já observava, né? O que acontece é que hoje o mix de um shopping ele tem um componente de serviços, vamos chamar assim, lato sensu, né, incluindo gastronomia, lazer, entretenimento, crescente. E esse segmento vai muito bem pós-pandemia, né? Pelo que a gente estava comentando aqui, você tem uma demanda reprimida das pessoas por sair, se divertir, comer fora, né? Então, acho que o fato do varejo ter passado um período mais difícil, né, e que foi muito concentrado em algumas redes grandes. Eu acho que o varejo satélite até não sofreu tanto. O que para os shoppings é bom, porque quem paga a conta são as lojas satélites. Normalmente, as lojas âncoras, você tem uma condição de alugar por metro quadrado muito mais favorável. Né? Então, você não teve tanto o impacto nas lojas satélites, e você teve o outro lado de serviços, de entretenimento e gastronomia, crescendo muito fortemente, compensando isso. Por isso que os shoppings conseguiram performar bem. E agora, né, a gente entra num ciclo onde talvez o varejo comece a sofrer menos, né? Porque inflação caindo, taxa de juros caindo, você tende a ter um impacto positivo para os varejistas. Acho que os casos mais, vamos dizer, agudos de problema com grandes varejistas, eu acho que já passaram. Acho que tem talvez um ou outro ainda que esteja aí potencialmente em dificuldade, mas eu acho que o pior já passou. Muito bom. A gente está chegando aqui no final do papo. Na verdade, quando o papo é bom, a gente vai falando tanto que até perde a hora, né? Passa rápido. Acontece. Muito rápido. Mas, Busquet, acho que para quem está aqui nos assistindo, né, para quem acompanhou até agora, seja da sua trajetória profissional, seja de todo o seu aprendizado enquanto gestor, qual que seria uma dica para aquele investidor que está aqui assistindo você, seja algo aspiracional ou algo que você queira deixar aqui para ficar atento com investimentos, enfim. O que você deixa aqui para quem está nos assistindo como dica? É difícil sempre, né, fazer isso, mas eu acho que talvez a dica mais fácil para se dar como a gente comentou, né? O Brasil é cíclico, nós estamos entrando num ciclo que é positivo, e a gente tem uma razoável convicção de como os mercados vão performar num ciclo que vem pela frente. Então,
investir agora é um bom momento. Eu acho que começar uma carteira de investimentos nesse momento, eu acho que a chance de errar diminui muito. Obviamente, sempre é possível perder dinheiro, mas eu acho que o momento é muito favorável. Então, eu diria que ou aumentar ou começar uma carteira de investimentos em fundos imobiliários, de preferência. Eu acho que esse momento é um momento muito favorável. E você, Vini, quer deixar alguma mensagem aqui? Queria agradecer o Leandro pela aula aqui. Acho que sempre que a gente tem a oportunidade, né, de ter essa troca, de aproximar o investidor pessoa física do gestor, que ali pelo ticker, né, parece que está distante, mas tem uma pessoa do outro lado da cadeira, e entender a cabeça, entender o racional por trás, acho que facilita muito a vida do investidor. A confiança, né, que é um negócio importante no mercado. E para a gente entender, né, como que funciona ali por trás do mercado financeiro, toda essa gestão dos ativos, para a gente é sempre uma aula e uma oportunidade legal para trazer para os investidores. O prazer foi meu. Super agradeço o convite, estou sempre à disposição que vocês precisarem aí. Papo muito bom, muito obrigada mais uma vez, Leandro Busquet aqui com a gente. Bom, a gente chegou ao final aqui dessa conversa interessantíssima, a gente recapitulou aqui, olha, falamos sobre os shoppings, a gente aprendeu aqui um pouco de como esses gestores olham para a tomada de decisão do investimento, também do desinvestimento, entre outras questões, o que está no radar aqui dele em relação a localizações, justamente a perspectiva para a classe aqui e o segmento de shoppings, dos fundos de shoppings, além de ter ouvido aqui e aprendido bastante um pouco sobre a trajetória do Busquet e também da própria 20 Partners, entendendo melhor as estratégias da Asset. E agora, então, eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada. Muito obrigada também ao meu parceiro de bancada, o Vinícius Duarte. Muito bom esse papo. E se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, já se inscreva no canal, que a gente vai ficar te aguardando aqui para o próximo vídeo. Até lá!